Olá, meu nome é Dale New. Eu sou o âncora nessa série de estudos chamada TWL, Vida de Trabalho Transformada. O título desta sessão é Quem sou eu? Ter plena confiança na nossa verdadeira identidade é o segredo do sucesso na vida. Precisamos saber quem somos e a quem pertencemos. Antes de passar ao professor desta sessão, vamos primeiro considerar uma passagem do livro aos Efésios, capítulo 2, começando no verso 4, onde diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras futuras, a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, que Deus preparou antes para nós a praticarmos. Vamos passar para Vic Brown, que preparou este ensino desenhado para nos ajudar a entender os fundamentos do nosso relacionamento com Deus. Obrigado, Dale. E bem-vindos ao nosso programa. Hoje, o mundo funciona independente de Deus. Há uma forte pressão, especialmente no trabalho, para se adaptar com o jeito do mundo e adotar seus valores. Muita gente tem seu significado pessoal definido pela sua ocupação, posição ou status financeiro. Encontrar alguém pela primeira vez e, após ter conhecido o nome, invariavelmente entra logo na questão do que fazemos. Pode ser um conceito de importância exagerada por um lado, ou de falta de valores do outro lado. Com tanta procura por identidade, é vital que crentes saibam responder à pergunta: quem sou eu? Estando seguros quanto à interpretação do nosso relacionamento que temos com Deus. O tema principal do ministério de João Batista, de Jesus e de seus apóstolos era o reino de Deus. O último versículo de Atos registra a pregação de Paulo sobre o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus, o governante de direito deste reino. O foco na Bíblia é como tornar estes assuntos e a vida adequadamente verdadeiros aqui e agora, preparando o seu retorno para estabelecer seu reino sobre toda a terra. Jesus faz essas afirmações ao questionar Nicodemos. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A palavra grega traduzida aqui por de novo também poderia ser de cima. Ambos combinados sublinham a necessidade de um novo nascimento de Deus para entrar e funcionar no âmbito do reino de Deus. Este novo nascimento nos leva conscientemente à plenitude de tudo que Deus revelou de si, assim que começamos a andar com Ele. Nós nos arrependemos diante de Deus Pai, a quem havíamos ofendido com nossos pecados. Nós acreditamos na pessoa e no trabalho de seu Filho Jesus e somos batizados em seu nome. Recebemos o Espírito Santo, o presente da vida eterna. Creio que é importante, quando começamos este curso de Vida de Trabalho Transformada, verificar nossos fundamentos, já que pressupomos que estamos operando no âmbito do reino de Deus. Isso ficará visível em qualquer atividade. Isso inclui nossas vidas de trabalho, onde dimensões sobrenaturais são liberadas e nos levam além das nossas próprias habilidades e talentos, estando estes submissos ao Senhor.
Você crê em Jesus? Qual a qualidade de seu arrependimento a Deus? Você crê em Jesus? Então você faz o que ele lhe diz? Especialmente a primeira coisa que ele instrui ao discípulo depois de batizado. Você conscientemente recebeu o Espírito Santo que Jesus quer derramar sobre você e permitir operar os dons espirituais que ele lhe direciona? Se algo está faltando em sua experiência, peça ajuda a alguém. Há somente um fundamento sobre o qual se pode construir: Jesus Cristo. É nesse fundamento que desenvolvemos nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos não acontecem apenas. Precisam de tempo e esforço. Pense sobre as pessoas mais próximas de você. Quanto tempo gastou com eles e durante que período? Quanto de você mesmo você deu nesse relacionamento? Jesus lembrou seus ouvintes sobre o tipo de relacionamento que Deus está procurando. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as tuas forças. No mundo de hoje, demandas gigantescas são colocadas sobre nós e muitas vezes sobra pouco tempo. Só conseguimos desenvolver relacionamentos superficiais. Jesus nos promete um tipo totalmente diferente de relacionamento se nós nos achegarmos a Ele. Venham a mim todos os que trabalham duramente e eu lhes darei descanso. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos chama para uma vida de dependência e não de independência. O resultado será trabalhar a partir do descanso e não do suor. Isso flui a partir do tempo gasto com Ele. Como vocês receberam Jesus como Senhor, agora andem com Ele. Isto significa aprofundar nosso entendimento nas verdades de Cristo e sendo formado por eles e não do jeito do mundo. Isto significa estudar e meditar na sua palavra. Sabemos que estamos nele se guardamos sua palavra e mandamentos, andando como ele andou. Jesus disse em João 4:23, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os que o Pai procura. Esta adoração não é uma questão de forma e cerimônia, mas o que transborda do coração assim que ficarmos cheios do Espírito Santo. Deve ser sincero e real. Adoração é algo que escolhemos, não importando como nos sentimos, e inclui muito mais do que cantar. É a expressa fidelidade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E orar em espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de oração e intercessão, como Paulo nos encoraja em Efésios capítulo 6, versículo 18. Há muitas maneiras de orar, mas orar é essencialmente comunicação e conversação com Deus. Envolve ambos, falar e ouvir. Se estamos atentos ao Espírito Santo, estaremos ouvindo muito mais do que falando na vida agitada de trabalho. Em Efésios 6:13, Paulo diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui Paulo declara que estamos envolvidos numa batalha espiritual. Colocando nossa fé em Deus e não no mundo e seus caminhos, já é, em si mesmo, um ato de resistência à escuridão desta era. Não devemos ficar surpresos se formos atacados. No entanto, Deus nos deu uma armadura para usar. Ficando vestidos como Cristo, isto nos capacita a ficar firmes. Jesus já alcançou a vitória na cruz. Vamos entender o que é autoridade nele.
Deus nos ressuscitou com Ele e nos assentou nos lugares celestiais. A posição assentado é a expressão bíblica para quem está exercitando governo e tem autoridade para ensinar. Assim como Jesus declarou que o Filho do Homem, quando na terra, na verdade estava no céu, em João 3,13, assim devemos viver na revelação da nossa posição nele. A oração de Paulo pelos Efésios é: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando alicerçados em amor, vocês possam juntos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês possam ser cheios da plenitude de Deus. Uma árvore de raízes profundas pode resistir às mais violentas tempestades. Se o amor de Deus tiver raízes profundas em nós, seremos capazes de permanecer firmes na tempestade. Estaremos seguros nele. Um relacionamento assim vem quando escolhemos priorizar o maior investimento. Qual é a promessa de retorno deste investimento? Vida eterna. Que possamos conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Agora, vamos explorar alguns dos muitos termos que a Bíblia usa para nosso relacionamento com Deus e o papel vital que o Espírito Santo tem ao estabelecê-lo. Muitas das falas de Jesus se referem a um senhor que confia seu patrimônio enquanto se ausenta. No seu retorno, ele solicita uma prestação de contas da fidelidade. A parábola dos talentos, em Mateus 25, é um exemplo conhecido. A mordomia das finanças, recursos e dons é muito importante para Deus. No entanto, em João 15,15, Jesus leva o assunto a um estágio mais avançado, não chamando mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo, mas chamando amigos, porque todas as coisas ele tem escutado de seu Pai, ele as torna conhecidas. Estamos aí para servir diligentemente em todos os melhores interesses do nosso amigo de coração. Paulo, quando escreve à igreja de Roma, disse que somente quando andamos e servimos na novidade do Espírito e não na nossa natureza, é que nós podemos cumprir a justiça que o nosso Mestre requer. Sob a velha aliança, os sacerdotes eram intermediários entre o povo e Deus. Eles ofereciam sacrifícios pelos pecados, queimavam incenso, apresentavam orações, adoravam a Deus e abençoavam o povo. No velho padrão, eles foram separados para trabalhar para o Senhor pelo sacrifício, pela lavagem na água, pela indumentária que vestiam e ungidos com óleo. No entanto, por meio de Jesus, entramos numa nova aliança. Quando ele morreu, como lemos em Mateus 27:51, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Antigamente, somente o sacerdote podia entrar nos lugares sagrados, mas depois do véu rasgado, qualquer um pode ter acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. A divisão entre sacerdotes e povo não existe mais. Agora todos somos sacerdotes. Pedro declara que somos ambos, reis e sacerdotes. Nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Somente no Espírito Santo é que podemos ministrar desta maneira. Em Apocalipse 5:10, se fala deste sacerdócio. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isto tem um impacto profundo no nosso trabalho. Isto significa que o papel de sacerdote é tão importante na fábrica, no escritório, na sala de reunião, como nos encontros da igreja. Isto significa que não é suficiente somente trazer uma oração e adoração e bênção para o local do trabalho. Isso significa que somos sacerdotes. Nós temos a responsabilidade de fazê-lo. Somos reis. Olhe novamente para Apocalipse 5:10. Também diz que fomos feitos reis e que reinaremos na terra.
O conceito de governar e reinar na terra é muitas vezes removido para longe da experiência de muitos cristãos. No entanto, nós vemos a intenção original de Deus em Gênesis 1. Deus disse ao homem: seja frutífero e multiplique e encha a terra e subjugue-a, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves nos céus e toda criatura vivente que se move na terra. Este governo, em estreito relacionamento com Deus, se perdeu pelo pecado de Adão, mas foi totalmente recuperado em Jesus, o último Adão. Então, estamos sendo treinados a reinar nele, inicialmente sobre nossas próprias vidas e depois ampliado ao nosso ambiente. Só alcançaremos isto mediante o Espírito Santo que nos foi dado. Em certa ocasião, alguns anos atrás, entramos num acordo com uma companhia escocesa que operava um call center no sul da Inglaterra, incluindo a manutenção de emergência para lojas e escritórios. Era um bom sistema e víamos esta oportunidade para expandir nosso negócio. O que encontramos, no entanto, por certo tempo, é que minha esposa tomou conta do negócio propriamente dito. Enquanto eu apagava o fogo na manutenção. Isso me consumia mais e mais tempo, tomando conta de tudo, e eu quase fiquei escravo da situação. De fato, esta companhia em particular me fazia tantas exigências que eu estava começando a sofrer de estresse. Durante este mesmo período, eu estava fazendo o TWL e revendo as anotações, em especial a seção Quem Sou Eu? Tudo tem a ver com relacionamentos e percebendo diferentes aspectos do nosso relacionamento com Deus. Um dos itens era todo aspecto de reinado, onde tomamos a autoridade sobre as circunstâncias. Quando comecei a refletir neste assunto, e se eu estava tomando a autoridade de rei sobre as circunstâncias, percebi que, na realidade, esta companhia estava usurpando minha autoridade e mandando em mim. Concluí que eu tinha que tomar uma atitude nesta situação. Eu tinha que tomar uma decisão em relação ao contrato que tínhamos com aquela companhia, mesmo que isto significasse perder um grande volume de entradas. Deus pôs todas as coisas sob seus pés e o fez cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude dele que preenche tudo, de todas as maneiras. Em todas as coisas se referem à criação inteira e, com certeza, isso inclui o trabalho e interage com muito do mundo que está à nossa volta. A palavra grega eclésia, traduzida na Bíblia como igreja, era uma palavra secular, comum, designando aqueles que juntos fariam pronunciamentos legais, tais como numa Câmara Municipal. Quando o chamado espiritual de Deus tocou alguns, isso incluía a execução das decisões legais, assim que compreendemos sua vontade. Proclamar e demonstrar sua vontade do reino é uma esfera de responsabilidade dada por Deus. Esta responsabilidade, esta amável autoridade, deve ser exercida nos domínios onde prestaremos contas a Deus. Veja bem, na tradição judaica, um pai iniciava seu filho levando-o ao mercado, afirmando que ele mesmo honraria a palavra do filho. Ele lhe dava poder para agir em seu nome e representá-lo nos negócios. Jesus, nosso modelo de governo, sabia exatamente o que podia e o que não podia fazer. Ele disse: digo-vos a verdade, o filho não pode fazer nada por sua conta, somente pode fazer o que vê o pai fazer. O que o pai fizer, o filho faz. Quando Jesus falou e agiu, o poder do reino o estava reforçando, dando estrutura. Também é assim conosco.
Quando vemos no Espírito o que o Pai está fazendo e nós concordamos e nos movemos junto, todo o poder dos céus está atrás de nós para cumprir a palavra. Em Romanos 8,14, nos lembra que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus trouxe glória a seu Pai por sua obediência amorosa. Deveríamos fazer o mesmo, assim que crescemos em semelhança a Ele e nos aproximamos da verdadeira autoridade. O mundo procura nos medir por função e performance. Deus gostaria de nos usar para relembrar que o relacionamento, especialmente com Ele, vem antes de tudo. Ele, como o Rei dos Reis, deseja um relacionamento vibrante conosco. O amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus finalmente tem uma noiva pura e sem manchas para ser apresentada a seu Filho, tendo-a purificado pela lavagem, pela sua palavra, conforme lemos em Efésios 5, de 3 a 6. Esta tradição de tomar um banho antes de ser apresentado ao casamento é comum em muitas culturas, para ambos, tanto homens como mulheres. Em Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. São os atos justos dos santos. Em resposta ao grande amor do noivo, nós queremos retribuir seguindo seus mandamentos e cumprindo boas obras. O Espírito nos equipa para o bem comum. Não há espaço para a autoimportância. A verdade simples é que Deus nos dá tudo o que é necessário para completar um serviço a uma só pessoa. Encorajemo-nos, pois todos os dons do Espírito são para serem exercidos além da igreja, alcançando nossos trabalhos. Como a sabedoria de Deus, o discernimento de espíritos, ou mesmo a ciência dos eventos futuros, poderiam impactar nosso trabalho ou negócio. Na carta aos Efésios, Paulo explica como a igreja deve unir pessoas para expressar a plenitude de Deus na terra. No capítulo 4, ele nos dá diversas maneiras de, como membros individuais do corpo de Cristo, deveríamos nos portar em relação aos outros. Deveríamos exercitar paciência e humildade, manter a unidade e sermos pacificadores. Deveríamos reconhecer os diferentes chamados que constroem nossa maturidade. Fomos desenhados para trabalhar juntos, falando a verdade em amor, abertos, honestos, não tomando como ofensa ou exagerando. Nossas palavras constroem ou destroem? Deveríamos aceitar que estamos todos num processo de mudar o velho para o novo homem. Lembremos que ninguém de nós é perfeito ainda. Estejamos preparados para fazer contribuições úteis, sendo rápidos em perdoar, pois tudo isso evita que o diabo conquiste espaço. Por último, mas certamente não menos importante, devemos amar uns aos outros. Tem muito nesta passagem que podemos aplicar em nossas situações de trabalho, com colegas, patrões, empregados, clientes e até concorrentes. O desafio que se impõe é investir nossas vidas no desenvolvimento de uma unicidade com Jesus, nosso Senhor. Depois aplicamos diferentes aspectos deste relacionamento à nossa vida diária. Na ICCC, nós descrevemos isto como tendo uma liberação numa nova dimensão na qual objetivos corporativos e planos e estratégias se tornam a manifestação visível de um aperfeiçoamento na caminhada de fé. A realidade interior deve vir antes dos frutos externos. A exortação final de Vicky era realidade interna antes dos frutos externos. E este é outro dos princípios de reino que colocam invertido. O que poderia ser mais estranho do que nascer de novo quando somos velhos? Mas esta é a verdade, que aqueles que acreditaram no Senhor Jesus nasceram de novo pelo Espírito de Deus. Somos novas criaturas transportados ao reino dos céus.
Quando fechamos esta sessão, me permitam encorajar cada um de vocês a tomar tempo para meditar nestas coisas. Passo a passo, considerem os vários aspectos de seu relacionamento com seu Deus. O que significa ser um filho de Deus e se mover na autoridade de Deus na sua vida de negócios? Como pode sua vida de trabalho expressar seu chamado como servo do Deus Altíssimo? De que maneira podemos exercer mais eficazmente nosso sacerdócio? Por exemplo, você apenas ora pelo povo com que você trabalha, ou você vai além, alcançando no céu a inspiração divina, de modo que seu negócio seja uma grande fonte de bênção? Conhecer estas coisas já é algo precioso, mas o verdadeiro desafio é vivenciá-las. Jesus em pessoa disse que esta é a maior promessa, a de conhecer a Deus.